Cometi um crime e não quero ser preso em flagrante. É só assumir por 24 horas que tá tudo resolvido, né? Quer descobrir se é assim mesmo? Quer descobrir o que é verdade e o que não é? Quer aprender prisão em flagrante em 30 minutos? Fica aqui que eu já volto. Sejam muito bem-vindos ao curso gratuito de questões do SOMA para a Polícia Militar do Distrito Federal. Eu sou o professor Arthur, professor de Criminologia e Processo Penal. Hoje, processo penal, prisão em flagrante, assunto importantíssimo, assunto contido no seu edital, assunto fácil e que dá para ser trabalhado inteiro nessa aula, então não vamos perder tempo. Vamos avançar as questões naquele esquema de sempre. Vai revisando através das alternativas, vai respondendo comigo, acompanhando a minha correção. Você testa o seu conhecimento, você aprofunda no assunto e você revisa os temas através das alternativas. Como eu recomendo que você assista esse vídeo, a questão vai aparecer na tela e eu vou começar a ler ela imediatamente. Pausa o vídeo, lê a questão, tenta responder. Depois despausa e acompanha a correção, que a correção, como eu disse, vai funcionar como uma revisão para você. Te garanto que vai valer a pena. Antes da gente começar, só me permita que eu te peça para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você vai ser avisado de todos os vídeos postados aqui no canal do Soma. E o curso de questões para a Polícia Militar do Distrito Federal é completo. Cobre o edital inteiro, todos os tópicos, todas as matérias. Então são aulas todos os dias aqui, de graça, na faixa, no 0800. Só não estuda quem não quer. E se você quer ser nosso aluno e ter acesso às aulas expositivas completas, acesso ao portal de dúvidas, acesso ao grupo de professores no WhatsApp, direto com meu número pessoal, número em que minha mãe manda mensagem, número em que os bancos me mandam mensagem, número em que meus clientes me mandam mensagem, então faça a assinatura do nosso curso ou a nossa assinatura ilimitada e eu te vejo lá. Mas vamos lá, sem mais delongas, sem mais demora, vamos às questões. Prisão em flagrante, processo penal, professor Arthur sou eu. Vamos lá, a primeira questão. Considerando a hierarquia das normas e diante da necessidade de respeito às liberdades individuais contidas do artigo 5º da Carta Magna, bem como diante da aplicação dos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, o ordenamento jurídico brasileiro prevê que ninguém será preso sem decisão escrita e fundamentada pela autoridade competente com a expedição do competente mandado de prisão. Alternativa, questãozinha safada pra gente começar. O que essa questão quer fazer? Ela quer te seduzir, trazendo ali conceitos muito importantes e muito marcantes, principalmente em se tratando de direito penal e direito processual penal. Ela fala em presunção de inocência, ela fala em liberdades individuais, em devido processo legal. Ela constrói essa cama que está ali prontinha para você deitar e cair de cabeça no chão, porque a alternativa ela é falsa, simplesmente porque ela ignora solenemente o artigo 283 do nosso Código de Processo Penal, que é o artigo que descreve, que determina quais os tipos de prisão existentes no Brasil. Quais são esses tipos de prisão? Vamos lá. Existem no Brasil hoje, basicamente, 3 tipos de prisão. Vou escrever aqui. Prisões. A primeira delas é a prisão pena, que é aquela que advém da condenação e tem como objetivo punir. A outra, ou as outras, são as prisões cautelares, que são aquelas que vêm de um mandado e que visam possibilitar um determinado ato processual. A grosso modo, tá, gente? A gente vai estudar prisões cautelares provavelmente na próxima aula. Vou até deixar um asterisco aqui para você não fazer confusão. Mas, a grosso modo, elas visam possibilitar determinados atos processuais ou de investigação. E o terceiro grupo de prisões são as prisões em flagrante, que são o nosso objeto da aula de hoje, que são prisões emergenciais e que visam evitar que um crime ocorra, ou, se ele já aconteceu, evitar a fuga. Ou seja, ela é uma prisão que ocorre no calor do momento. Inclusive, o nome flagrante tem origem em uma expressão latina, flagrare, salvo engano, que significa queimar, arder, aquilo que arde, aquilo que queima.
justamente porque ela é uma prisão que ocorre ali no momento do sangue quente, no momento em que o gatilho é puxado, no momento em que a arma está apontada, no momento em que a conduta está sendo praticada ou acabou de ser. A grosso modo, eu gosto sempre de repetir, no momento do sangue quente. É uma prisão emergencial. Lembre-se sempre disso aqui. Prisão em flagrante é emergencial. Então, se ela é uma prisão emergencial, como eu poderia dizer que ela demanda decisão escrita e fundamentada, expedida por autoridade competente? Como eu poderia exigir que uma prisão que é emergencial demandasse uma ordem fundamentada e principalmente escrita? A prisão em flagrante não tem nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de determinação, nenhum tipo de decisão. Ela acontece ali, agora, pela autoridade competente ou por qualquer outra pessoa. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então, alternativa totalmente errada, apesar desse começo lindo falando de liberdades individuais, artigo 5º e etc. Vamos para a próxima. Dois. Sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Letra A. É cabível apenas aos crimes punidos com pena de prisão. Essa alternativa quer te confundir com o parágrafo 1º do artigo 283. O mesmo artigo que determina as prisões, em seu parágrafo 1º, diz que não serão aplicadas medidas cautelares de prisão a crimes que não comportam pena de prisão. Qual que é a lógica disso? A gente vai trabalhar isso lá na frente nas cautelares. Um crime cuja pena final máxima nunca é e não poderá ser a prisão, não pode ocasionar uma prisão processual. Mas lembre-se, flagrante não é uma prisão processual. Flagrante não é uma cautelar. Flagrante é flagrante. Flagrante é emergência. E na hora da emergência vale quase tudo. Então, não existe essa lógica, não existe essa limitação aqui de que só se aplicará a crimes punidos com pena de prisão. A prisão em flagrante é aplicada a qualquer ato delitivo. Qualquer, inclusive as contravenções. Já tinha até deixado marcado aqui. Inclusive as contravenções. Já vou até dizer que essa é a alternativa correta. Nas contravenções, a prisão em flagrante é comunicada através do chamado termo circunstanciado de ocorrência, e nos crimes ela é manifestada através do auto de prisão em flagrante delito ou APFD. Alternativa incorreta. Letra B tem como função primordial possibilitar a coleta de elementos pela polícia investigativa. Possibilitar a coleta de elementos. Tornar possível fazer algo acontecer. No juridiquês típico, quando um determinado ato tem o objetivo de possibilitar que algo aconteça, nós chamamos ele de cautelar. E é exatamente a mesma lógica aqui. As prisões que têm como função primordial possibilitar a coleta de elementos são as prisões cautelares. Alternativa incorreta, portanto. Letra C. Quando determinada por um juiz de direito, poderá ser realizada a qualquer hora do dia, respeitadas as normas de inviolabilidade do domicílio. Pelo amor de Deus, determinada por juiz de direito, acabamos de falar. Prisão em flagrante não é determinada. Ela acontece ali na hora. Ela não é determinada por um juiz de direito. E, mais importante ainda, o objetivo dessa alternativa é que você se lembre disso aqui, ó. Respeitadas as normas de inviolabilidade do domicílio. As normas de inviolabilidade do domicílio estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Lá diz que o lar, que a casa, é o domicílio inviolável e que não poderá ser penetrado, salvo por decisão judicial, durante o dia, ou em caso de flagrante delito. A exceção está no próprio artigo da Constituição. Então não caberia nenhuma discussão aqui sobre conflito. Não tem conflito. A exceção é constitucional, tão constitucional quanto a própria determinação. E mesmo que não fosse, por uma questão de lógica, João quer matar Maria. Resolve fazer isso na sala da sua casa com a janela aberta. Do lado de fora da janela, a Corporação de Polícia Militar assiste ao ato, assiste ao fato,
assiste José tentando matar Maria. Faria sentido dizer que a polícia, diante de um crime que está prestes a acontecer, não poderia entrar na casa e prender o José para evitar o crime, porque a casa, porque o lar é um domicílio, domicílio e é inviolável? Faria sentido dizer que Maria tem que morrer simplesmente porque a polícia não pode adentrar no domicílio de José? Não faria sentido, como não faz. Então, além da alternativa, além da exceção prevista pela própria Constituição, temos também aí o fato de que não tem nenhuma lógica, nenhuma conexão. Então, a alternativa é incorreta. Como eu já disse, a resposta letra D é cabível nas contravenções, dando origem ao chamado TCO. Questão 3. A prisão em flagrante tem natureza jurídica de prisão pré-cautelar, segundo doutrina majoritária. Vamos lá, como eu disse a vocês, a prisão em flagrante tem como objetivo principal evitar que um crime ocorra ou evitar a fuga. Mas ela gera um efeito. Que efeito é esse? A pessoa que é presa em flagrante, depois de algum tempo, ela vai ser apresentada ao juiz competente. E o juiz competente, neste momento em que a pessoa é apresentada a ele, fará uma análise se é o caso de aplicação de uma das prisões cautelares. E aí fará ou não a conversão, a transformação da prisão, que era um flagrante, para uma prisão cautelar. Então a doutrina vem convencionando dizer que a prisão em flagrante ocorre, por vezes, antes da prisão cautelar, até para possibilitar uma prisão cautelar. Por isso ela vem sim sendo chamado de prisão pré-cautelar. Não prisão pré-cautelar, a palavra prisão não. Tem natureza jurídica de medida pré-cautelar, que ocorre antes da prisão cautelar, como nós vamos estudar mais à frente no procedimento. Alternativa correta, rapidinha, facinha, só para você ganhar o ponto. Número 4. Alternativa A. Alternativa A não. Vamos lá, número 4. Sobre a prisão em flagrante delito, é correto afirmar que, para sua ocorrência, é necessário: letra A, que sejam apurados no inquérito policial elementos de autoria e materialidade. Que inquérito, cristão? Que inquérito policial? Eu acabei de falar para vocês que a prisão cautelar ocorre no momento em que o crime está acontecendo ou imediatamente depois. Não tem inquérito. Aliás, a prisão em flagrante é uma das formas de notícia-crime que nós falamos lá na aula do inquérito. É uma das formas da autoridade policial tomar conhecimento de que um determinado crime está acontecendo e, a partir daí, instaurar o inquérito. Então, não há apuração no inquérito policial simplesmente porque ainda não aconteceu inquérito policial. Fora que elementos de autoria e materialidade servem para indiciamento e não para prisão em flagrante. Alternativa incorreta, muito incorreta. Letra B. A existência das testemunhas do delito. Ou seja, é possível uma prisão em flagrante sem testemunha? Isso aqui, a resposta é artigo de lei, artigo 302, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. A falta da testemunha não impede a prisão em flagrante. A única diferença da prisão realizada com testemunhas ou sem é que, quando houver testemunhas do delito, não há nenhuma formalidade. Quando não houverem testemunhas do delito, aí surge a chamada testemunha de apresentação, que é uma testemunha do flagrante, da prisão em flagrante e não do delito. Mas a prisão em flagrante continua sendo plenamente possível. Alternativa incorreta. Letra C. Certeza visual do delito. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Apesar de que você provavelmente, se você já assistiu a aula na plataforma, nessa hora você está aí incomodadíssimo, dizendo: professor, você tinha dito que nem sempre as pessoas veem o delito acontecer, como é possível que seria demandada a certeza visual do delito? O senhor falou alguma coisa errada? Não, não falei nada errado, e o que eu falei, eu continuo repetindo. Nem sempre as pessoas vão ver o crime acontecer. Você vai ver que existem modalidades de flagrante que ocorrem, inclusive, sem que ninguém veja o crime acontecer. Mas a expressão certeza visual do delito é uma expressão já consagrada. E se é consagrada, sua banca pode cobrar.
se sua banca pode cobrar, eu tenho que falar com vocês. Certeza visual do delito é o elemento central do flagrante, porque o flagrante ele foi concebido para ocorrer nessa hora, quando alguém vê o crime sendo acontecido e aplica o flagrante, dá a voz de prisão, diz, esteja preso, porque você está cometendo um crime. Certeza visual, ela não é uma prisão aventureira. Não obstante existam possibilidades de flagrante em que ninguém viu o crime ser cometido, é comum se dizer que é necessária a certeza visual do delito para a ocorrência desse crime. Então, alternativa corretíssima, letra C, C de correto. Letra D. Letra D. De mandado, mesmo que meramente verbal, da autoridade competente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você não chutou isso não. Você pode ter chutado qualquer outra, mas essa eu tenho certeza que você não errou. Tem mandado em prisão em flagrante, meu Deus do céu? Não tem. Repita comigo, igreja. Não existe mandado em prisão em flagrante. Amém, amém. Você nunca mais vai errar isso. Não tem mandado porque é uma prisão emergencial, que ocorre ali na hora. Não tem tempo de fazer mandado, muito menos ordem judicial. Então, sem mandado, mesmo que meramente escrito. Mesmo que meramente verbal. Cinco. Delinquente, imigrante ilegalmente residente no Brasil, em um ataque de fúria após comprar 152 pacotinhos de figurinhas da Copa do Mundo e não conseguir sua sonhada figurinha rara do Neymar, dispara contra a perna do senhor jornaleiro. Na barraca de caldo de cana, logo à frente, Caio e Méville assistem à cena. Neste contexto, assinale a alternativa correta. Dispara arma de fogo, tá, gente? Faltou aqui eu dizer que seria um disparo de arma de fogo, desfere um disparo de arma de fogo, e que o senhor jornaleiro seria o dono da barraca. Vamos às alternativas, então. Letra A. Caio, pessoa comum do povo e campeão mundial de jiu-jitsu, poderá não dar voz de prisão ao autor do crime, mesmo percebendo que não correria nenhum risco ao fazê-lo, vez que dele jogou fora a arma do crime e que poderia ser facilmente imobilizado. Esse é o cenário, então. Acabou de ocorrer um crime, o Caio viu. O Caio é campeão mundial de jiu-jitsu. A pessoa que cometeu o crime não está mais armada, ela não oferece risco. O Caio sabe que ele conseguirá, se a pessoa reagir, imobilizá-la com muita facilidade. Ou seja, não existe nenhum elemento de ordem física que impeça que Caio dê voz de prisão e evite uma reação de dele, ou evite uma fuga. Caio pode, mesmo assim, não prender? Pode. Caio é policial? Essa é a típica resposta que pode ser tranquilamente feita no senso comum. Olha ali, Caio, você não vai fazer nada não? Caio olha para o lado e fala, eu sou polícia? Eu não tenho obrigação de prender. Eu posso prender. Posso. É um direito que é me dado pelo artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa do povo poderá realizar a prisão em flagrante. Quem pode fazer, também pode não fazer. E Caio, se não tiver afim, não vai realizar a prisão em flagrante. E você sabe o que vai acontecer com ele? Nada. Talvez vá para o inferno, não sei. Mas juridicamente, nada. Caio não tem absolutamente nenhuma obrigação. Ele tem a faculdade. Ele pode sim realizar a prisão em flagrante, mas pode também deixar de realizar. Então lembre-se sempre disso aqui, ó. Pessoa comum do povo pode fazer e pode não fazer. Alternativa correta. Letra B. É cabível a prisão em flagrante que apenas pode ser realizada por policial federal, vez que o agente do delito é imigrante ilegal. Como eu acabei de dizer a vocês, o artigo 301 é o artigo que determina quem pode realizar a prisão em flagrante, que pode ser qualquer pessoa do povo, ou uma autoridade policial, ou um agente policial.
pode ser qualquer pessoa do povo. Se pode ser qualquer pessoa do povo e não existem exceções, não se aplicam regras de competência em relação, devido ao fato dele ser imigrante legal, nem nada do tipo, se pode ser qualquer pessoa, eu não posso dizer que ela apenas poderá ser realizada por policial federal. Essa alternativa ela não tem nenhum cabimento e nenhum sentido. Eu estava doidaço quando eu escrevi isso aqui e eu espero muito que você não tenha marcado. Letra C. Não é cabível a prisão em flagrante, pois ainda não foi realizado o ato executório, não sendo punível a mera cogitação. Professor Gabriel Ramos, o homem do único paletó azul. Vocês já repararam que ele só tem um paletó e é um paletó azul? Tá na foto do Instagram, tá na foto do WhatsApp, ele usa na thumbnail das aulas, ele usa nas aulas. Se deixar aquele paletó sozinho no estúdio do Soma, eu tenho certeza que ele dá uma aula sobre teoria do crime. O paletó sozinho, sem nada. Mas vamos lá. O professor Gabriel já deve ter explicado para vocês o iter crimes, as fases de cometimento de um crime. Você sabe que pela lei brasileira não é punível a cogitação de um determinado crime. Mas a partir do momento em que... acabei de perceber que tem um erro na questão. Peço desculpas a vocês. Essa questão ela tinha sido escrita originalmente de outro jeito. Eu mudei a questão para ficar mais fácil o entendimento e esqueci de mudar a alternativa. Mas vamos lá. Na hipótese de que Deli ainda não tivesse atirado, ele sacou a arma e apontou e tem a intenção de atirar, mas não atirou. Seria possível a prisão em flagrante? Seria possível a prisão em flagrante. Porque por mais que o Código Brasileiro não puna a cogitação, a partir do momento que a arma é apontada, já existe ali um início de ato executório, mesmo que não fosse. A prisão em flagrante não é uma prisão de punição. Lembrem-se disso. A prisão em flagrante não é uma prisão de punição. Ela é uma prisão para evitar o crime. E se ela é para evitar que o crime se consume, ela pode acontecer no primeiro ato executório. Sacou a arma, você vai lá e realiza a prisão em flagrante. Então, a alternativa incorreta, peço desculpas novamente pelo erro, pela confusão da questão, mas eu acho que deu para entender perfeitamente bem, até porque o objetivo é trabalhar só a ideia. Letra D. Mévio, delegado de polícia que tomava um caldo de cana em frente à barraca, junto com o Caio, poderá dar voz de prisão a Deli. Mévio, delegado de polícia. Delegado de polícia pode dar voz de prisão? Não. Delegado de polícia tem que dar voz de prisão. É a continuação daquele artigo 301 que eu falei para vocês antes. Qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante, mas a autoridade policial ou o agente policial devem realizar a prisão em flagrante. Eles têm o dever legal de evitar os crimes. Eles têm o dever legal de dar a voz de prisão, de realizar a prisão em flagrante e evitar que o crime se consume. Então, a alternativa C, poderá? Não. Delegado de polícia é a autoridade policial. A autoridade policial. A autoridade policial deve realizar a prisão em flagrante. Próxima questão, questão número 6. Quanto à classificação das prisões em flagrante, segundo o momento em que ocorrem, é correto afirmar que... Essa aqui eu quero trabalhar a teoria antes. Existem praticamente 3 classificações, basicamente 3 classificações que você precisa saber para sua prova. Flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante ficto ou flagrante presumido. O que é cada um deles? O flagrante próprio é aquele que ocorre no exato momento em que o crime está acontecendo ou quando ele acabou de acontecer. O flagrante impróprio é aquele que ocorre após uma perseguição iniciada logo após o crime ser cometido. O terceiro flagrante presumido é aquele que ocorre quando uma pessoa ou um indivíduo é encontrado em situação com elementos, com artefatos ou com armas que se façam presumir que ele seja o autor daquele crime. Para dar um exemplo mais lúdico, para que você memorize bem a situação, eu gosto de dar sempre o exemplo do marido traído. Um determinado marido que chega em casa fora de hora. Na porta da sua garagem está um carro da TV a cabo. Quando ele entra no seu quarto, sem fazer barulho, a cena em frente aos seus olhos é chocante. Sua esposa e um técnico de TV, deitados na cama, assistindo ao novo episódio de House of Dragons, a série que ele ia assistir com ela naquele mesmo dia. A traição é evidente, está acontecendo ali, naquela hora, naquele exato momento. A série está no meio, o episódio está passando, o homem está deitado na sua cama sem camisa ao lado da sua esposa. Não há o que discutir, não há controvérsia.
Essa é a primeira modalidade de flagrante, o flagrante próprio perfeito, o flagrante próprio de manual. Existe ainda um segundo flagrante próprio, que é aquele que acontece quando o fato acabou de acontecer, que é o momento em que o marido entra no quarto e a série está passando os créditos na tela. Ela não está vendo a série mais, ela está agora sentada, conversando, e a série passando os créditos na tela. Mas o cidadão ainda está lá, deitado, sem camisa, com o controle na mão. E quando ele abre a porta, ele escuta: esse episódio foi maravilhoso. O crime, o delito, o fato acabou de acontecer. Ali agora é flagrante próprio, é flagrante perfeito, é o flagrante quase no momento mais próprio possível. É a segunda modalidade de flagrante próprio. O flagrante impróprio é aquele que ocorre depois de uma perseguição, logo após o fato, em situação que se faça presumir que seja aquele indivíduo o autor. Ocorre quando o marido abre a porta e o técnico de TV salta a janela sem camisa e sai correndo pela rua. O marido sai correndo atrás dele, de relance, e vê que existia uma série passando na tela, mas sequer percebe qual seria, mas já é suficiente. Você tem ali uma perseguição, porque o marido correu atrás, logo após o fato, porque eles estavam assistindo a série até o momento em que o marido abriu a porta, em situação que se faz presumir que ele seja o autor, sem camisa, sem tênis, deitado na cama, na hora que o marido abre a porta, pula a janela e sai correndo. Esse é o flagrante impróprio. A terceira possibilidade de flagrante, a segunda classificação. Existe ainda o flagrante presumido, que é aquele em que você não vê a conduta acontecer. Tampouco você chega imediatamente após. Você pode chegar até um pouco mais depois. Ocorre quando o marido abre a porta e não tem ninguém deitado na cama sem camisa, mas o técnico de TV fuma um cigarro e amarra os tênis que ele não deveria ter tirado dos pés. Amarra o tênis enquanto diz para a mulher que a série, que aquele episódio foi incrível e que eles tiveram uma tarde incrível juntos. O controle na mão, na cama, aquela sujeira de salgadinho, aquela sujeira ali de um Doritos que foi comido enquanto assistiam a série. No cheiro, no ambiente, aquele cheiro tradicional de casais que estão assistindo série. Existe dúvida? Existe, mas existem muitos elementos ali que são capazes de indicar de que houve algo ali, de que aconteceu alguma coisa ali. Então, o flagrante presumido é aquele que, pelas circunstâncias, pelos elementos que compõem a cena e pelos fatos que são encontrados, pelos itens que são encontrados com o indivíduo, são capazes de fazer com que a pessoa, o ofendido ou a autoridade policial presuma com certo grau de certeza que aquele indivíduo cometeu o crime. Essas são as formas, as classificações do flagrante segundo o momento em que ele ocorre. Então vamos às alternativas rapidamente. É chamado impróprio quando realizado contra alguém que acabou de cometer uma ação penal, uma infração penal. Contra alguém que acabou de cometer, o episódio está nos créditos, mas o cara ainda está deitado na cama. Não é impróprio, é próprio. Alternativa incorreta. É presumido quando o indivíduo é perseguido logo após a prática do delito, em situação que se faça presumir ser ele autor. O cara que é presumido, ou seja, aquela segunda situação, saltou a janela, saiu correndo sem camisa, enquanto ainda passava a série. Impróprio. Letra C. É ficto quando realizado pela polícia em situação simulada. Situação simulada. Eu citei alguma situação simulada aqui. Em algum momento o marido chegou em casa e encontrou uma simulação do que seria a esposa assistindo a série com um técnico de TV de 22 anos, sarado, com um leão tatuado no peito. Não teve simulação. A simulação é no chamado flagrante preparado, não tem nada a ver com isso aqui. Alternativa incorreta também. Letra D. É próprio quando ocorrida durante a prática do delito ou mesmo imediatamente após a sua consumação. Letra D, alternativa correta. Como eu estou com pouco tempo, eu vou pular 7, vamos direto para 8. Sobre o procedimento da prisão em flagrante, complete. Apresentado o preso, a autoridade competente ouvirá essa desde logo. 2. Após serão ouvidas. 3. Por fim, será realizado
Tananã. Vamos ver aqui qual é o procedimento de forma bem rápida, tá? A pessoa que foi presa em flagrante, quando ela chega na autoridade competente, a primeira atitude da autoridade competente vai ser ouvir o condutor. O primeiro ouvido é o condutor. Por quê? Você me pergunta. Jeito simples de memorizar. O condutor é o policial que está trabalhando, ou é a pessoa do povo que realizou a prisão em flagrante. Aquela pessoa não está ali para perder tempo. O delegado de polícia que está ali na delegacia, ele vai ficar ali mesmo. Agora a pessoa que realizou essa prisão, ou o policial militar que realizou essa prisão, ou mesmo um policial civil que eventualmente realizou essa prisão, ele não pode ficar ali esperando confeccionar um ADPF para ir embora para casa, porque isso vai desestimular, inclusive, as pessoas a realizarem a prisão em flagrante. A pessoa fala, não, eu não vou fazer, não vou dar flagrante, não vou aplicar o flagrante dessa pessoa, não, porque senão eu vou para a delegacia e vou ficar agarrado lá 5 horas. Então, uma alternativa judicial, uma alternativa legislativa para resolver isso, foi determinar que o primeiro ouvido vai ser o condutor, porque ele é ouvido e pode ir embora para casa. Logo depois do condutor, aí a gente segue a lógica de sempre. Serão ouvidas as testemunhas. E aqui se inclui a vítima, tá? A vítima está inclusa aqui. A vítima é a primeira das testemunhas. Vítima é uma testemunha. É a primeira delas. E por fim, vai ser realizado o interrogatório. Como você provavelmente já sabe, o réu fala por último. Então as coisas têm uma certa lógica. Primeiro, o condutor. O condutor é aquele que leva a pessoa presa. O condutor está com pressa. O condutor quer ir embora. Ele realiza o seu depoimento e vai embora. Depois, as testemunhas é a vítima, porque elas são desfavoráveis na grande maioria das vezes. Então elas têm que falar antes. Antes de quem? Antes do último, né? Antes do próprio indivíduo que fala no seu interrogatório. O réu fala por último, porque o réu tem que se defender dos fatos narrados pela testemunha e pela vítima. Então, o nosso gabarito é condutor, testemunhas e interrogatório. Letra B. A 9 é sobre o procedimento de forma completa. Qual é o procedimento, vamos dizer assim, o procedimento completo de um flagrante de delito? Rapidão, porque eu já estourei o tempo. Vamos lá. Primeiro, ocorre a prisão. A voz de prisão. Esteja preso. Segundo, prendeu, faz o quê? Leva para apresentar para a autoridade competente. A autoridade competente lê-se delegado de polícia. Afinal de contas, você prendeu o cidadão, você vai levar para o delegado. Terceira coisa. O que acontece depois que chegou no delegado? O que o delegado vai fazer? Você tem direito a uma ligação. Para quem que eu ligo? Comunica. Comunica para quem? Juiz, MP e família. Beleza, já prendeu, levou para o delegado comunicou para o juiz, para o MP e para a família. 4. Oitiva do condutor. Houve condutor, depois testemunhas, depois interroga. Então aqui ele ouve as pessoas. 5. Lavra o auto de prisão em flagrante delito. Ou seja, o documento, o processinho que contém todas essas oitivas, contém o relato da autoridade policial, enfim, o documento ali que formaliza tudo isso. Lavrou o APF, acabou a fase na delegacia, vai mandar isso aqui para o juiz. Então, remete, número 6, remete o APF para o juiz. Chegou na mão do juiz, o que o juiz faz? 7. O juiz faz a audiência de custódia. E na audiência de custódia, ele dá um resultado para isso. Na audiência de custódia, o juiz vai dizer se aquela prisão vai ser relaxada porque ela é ilegal, se vai ser concedida uma liberdade provisória ou se ela vai ser convertida em uma prisão cautelar. Passamos aí por todos os elementos do flagrante, talvez eu tenha estourado um pouquinho o tempo, peço a compreensão, peço desculpas a vocês,
mas eu tenho certeza que vocês preferem passar um pouquinho do tempo e ter a aula completa do que parar no momento certo ali, cravar os 30 minutos e ficar faltando alguma coisa. Espero que tenha sido proveitoso para você. Se ficou alguma dúvida, me aciona lá no portal do aluno ou pelo WhatsApp. Assista nossas aulas na plataforma, lê o material, lê o código. Acabou a aula aqui, fecha o vídeo, vai ler o Código Penal, o Código de Processo Penal, perdão, os artigos da prisão em flagrante, que eu te garanto que será esclarecedor. E qualquer coisa, como sempre, estamos aqui. Te agradeço muito pela presença, pela paciência. Até a próxima. Tchau.